Olá, companheiros. Chegamos agora para um momento histórico do nosso querido canalzinho do YouTube, gente. Eu, antes de começar essa aula, nossa querida Constituição da nossa nação, República de Taured, tá? Tenho ele, meu ursinho, gente, Lewy. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lewy, tá? Olá, obrigado, Lewy. Esse aqui. Oi, gente, tudo bem? Nossa Constituição, tá? Da República de Tauretes, gente. Vamos prestar atenção na aula, tá? Para não serem reprovados. E o Léo, gente. Esse aqui, gente, faz barulho. Os vizinhos reclamam dele todo dia. Pra você ter noção, gente, esses dias ele tava, sabe fazendo o quê? Eu tava trabalhando, ele tava batendo panela e com som alto no YouTube no Follow Me 100. Esse garoto aqui é terrível, gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lewy. Oi, olha. Esse aqui é meu primo Lé, Wiwi. Vocês viram lá, o meu primo Lé, Wiwi. Eu sou o Lewy, gente. Obrigado, Léo, pela sua atenção. Olha, gente, foi tomar sobre nossa querida Constituição da República de Tauretes. Eu quero que vocês prestem muita atenção, ok? Ok, eu posso começar? Ah, pode sim, gente. Peraí. Antes, gente, o Léo e. Já tem o recado dele, gente. Vou começar a aula, gente. O elemento histórico compreendido a evolução sofrida pela instituição jurídica analisada que é a razão e a motivação expressadas por que surgiu o crime contínuo e a prescrição retroativa. O elemento direto comparado influi de maneira que o legislador estrangeiro possa contribuir para a discriminação de certos crimes, como o adultério e a sedução, que não existe como crime em outros países e tende a desaparecer no nosso, ou pacificar de certas condutas. O elemento extrajurídico diz a respeito ao cumprimento de tipos que são buscados fora da ciência jurídica. O infanticídio configura-se com a morte do filho configura-se com a morte do filho pela mãe durante ou logo ou após o parto, sob influência do estado puerperal. Será respondido pela ciência médica que seja estado puerperal, também com os conceitos da mulher honesta, CP artigo 215 e 216, ou de livre virgem, CB do artigo 117, são extrajurídicos. O elemento sociológico já é ferido segundo o meio social, pois os conceitos variam conforme o lugar e o tempo. O beijo na boca em público já foi considerado ato obsceno. Hoje é fato normal em qualquer lugar. Os templos foi proibido. Atualmente é usado em muitas praias. O próprio nu ostentar contra o pudor ao público que as televisões exploram em qualquer horário. Quanto os resultados interpretam pode ser declarado declarativa, ostensiva, restritiva e analógica. Declarativa, quando esclarece alguma dúvida do texto. Conceito de funcionário público, CB do artigo 327. T quadrinho, CB do artigo 288. E que o associado
associação de massa de três pessoas. Extensiva, aquele que amplia alcance do texto. O crime continua e a prescrição retroativa que podem ter interpretação ampliativa ou restritiva. Restritiva que restringe a aparência e existência da norma ou conceito de doença mental do CB do artigo 26. Não, não abriga a emoção, a paixão ou a embriaguez. CB do artigo 28. Analogia em que é a forma da interpretação para suprir certas falhas, resolvendo casos analógicos, admitindo pela própria lei substâncias de efeitos analógicos. CB do artigo 28.2. Qualquer e outro meio. CB do artigo 146. Qualquer e outro meio fraudulento. CB do artigo 171. Qualquer outro objeto obsceno. CB do artigo 134. Falar-se ainda a interpretação progressiva que vista adaptar as leis necessárias presentes e o que existe sem perigo aplicado, mas deve ser aplicado sempre que necessário. Exemplo, não se pode falar em que crime de usurar no caso de cobrança de juros acima da tabela legal, quando os costumes já superaram de muitas essa tabela, não haveria crime em manter casa de prostituição, quanto os motéis proliferam por todos os cantos. Não há que se fala em contravenção de jogo do bicho quando o próprio governo explora vários tipos de jogos de azar e etc. A lei processual admite que a interpretação estendida aplica analógica, bem como os cumprimentos dos princípios gerais do direito do artigo 3. A justificação não é regulamentada no processo penal, mas pode ser aplicada analogicamente no juízo criminal RT 536, 390, 569, 309 na nação privada em só que querelente for vencida pelo pago honorário do advogado defender o querelento do artigo 591, 553, 560 e 336. Fonte de processo penal. No sentido comum, a fonte é um lugar dado nesse alguma coisa no sentido jurídico e pode ser encarregado de fazer leis. As fontes processuais do penal pode ser de produção, também chamada de substância, que se refere ao órgão criado, que é o Estado. Formais, também chamados de cognição, conhecimento que constituem a extradição de direitos que são as leis. As fontes formais, por sua vez, podem ser divididas em direitos e indiretas. Fontes diretas são constituídas pela lei, que por sua vez pode ser subdividida em que os princípios são constituídos ao Código Processo B. Extravagante, que se encontra em leis esparsas completamente em modificar as principais, como a lei da imprensa e do rito súmulo de responsabilidade dos prefeitos e etc. Orgânicos, que são constituídas pela lei de organização jurídica e pelo regimento. Fontes diretas daqueles que, embora não contenham a norma, a produzir indiretamente, como os costumes e jurisprudência e os princípios gerais de direito. Artigo 3. Do processo penal, que se refere à analogia aos principais gerais
de direitos selecionando a respeito dos costumes, como faz parte do artigo 4 da Lei de Introdução do Código Civil. No entanto, Magalhães Noronha reconhece tal omissão e diz que, entretanto, não há exclusão, já que força desse dispositivo já porque é indubitável a influência de proches florenses no ato processual, tanto já que assinalamos a serem fontes diretas do processo penal. Ó, gente, a gente parou aqui na página 36, tá? Eu vou só tomar uma aguinha lá e daqui a pouco eu volto, beleza? Bye, bye.